coisa. Como é que você está vendo a situação atual? Eu acho que o tema corrupção é perene. Ele pode ser abordado em qualquer fase, em qualquer época da história da humanidade. Mas esse momento atual que nós estamos vivendo, creio eu, seja bastante propício para potencializar nossa voz. Eu acho até que o interesse é maior do que simplesmente potencializar, ampliar a minha voz como escritor. É de ampliar, potencializar uma mensagem que nós queremos deixar para esta e para as próximas gerações de que a corrupção é um mal. E esse mal tem cura? Talvez ela não tenha cura, mas uma coisa é certa, depois dessa pesquisa, desses 5 anos trabalhando com o tema, eu cheguei à conclusão de que o mínimo que nós devemos fazer é lutar ao máximo para nós reduzirmos o que pudermos, para ver se a gente faz com que a corrupção impacte menos as políticas públicas e que sobre um pouco mais do que a gente chama de bem comum. O bem comum é considerado, é traduzido na ciência política e no direito como um mínimo de felicidade que se deve relegar às pessoas que vivem num Estado democrático de direito. Quando é que a corrupção aparece no mundo? Olha, é interessante. A minha pesquisa vai indicar, vai provar que a corrupção aparece no mundo quando o homem aparece no mundo. Eu me recordo de ter lido, em um determinado momento, um artigo interessante do professor Roberto Romano, que leciona na Universidade de Campinas, em São Paulo, e ele dizer que só não existe corrupção no paraíso. Quem lê a perspectiva, o primeiro volume dos 5 dessa coleção sobre corrupção no mundo, vai perceber, dentro da perspectiva histórica, que a corrupção começou exatamente no paraíso. Primeiro no paraíso celestial, depois desceu ao paraíso terrenal e está aí se perpetuando, dizimando o dinheiro público que deveria ser canalizado para as políticas públicas sociais. Quer dizer que você está dizendo que a corrupção começa quando o pau come lá no... É quando o pau come lá no céu. E a luta de Lúcifer, que em hebraico significa anjo de luz, veja que há uma distinção grande que a gente tem que fazer entre Lúcifer e Satanás, esse bicho chifrudo que mete medo na gente, né? Hoje. Porque quando ele ainda era um anjo de luz, Lúcifer, diz o profeta Isaías que ele fez a cabeça de 1/3 dos anjos do céu e se rebelou contra Deus. Olha, isso significa que Lúcifer corrompeu 1/3 dos anjos do paraíso celestial. E aí o final da história é que Deus deu um pé na bunda de todo mundo e eles desceram para a terra, né? Então aí. Resultado dessa história é que o paraíso, que era dominado por Adão e Eva, tinha de alguma forma uma relação mais complexa do que essa que a gente imagina, porque Deus, diz aí o Gênesis, a Bíblia, que Deus descia todos os dias ao cair da tarde, no final do dia, para conversar, bater um papo com Adão. E determinado dia, ele interroga Adão: Adão, onde tu estás? Adão estava escondido. Adão se apresenta diante de Deus, cheio de seus temores, e Deus diz: vem cá, negão, tô achando que tu fez alguma coisa errada. Tu andou provando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse que não era para provar. Aí começa a síndrome de Eva, que a gente começa a chamar de complexo ou síndrome de Eva. Um começa a jogar a culpa no outro. Adão diz: não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Deus vai para a mulher. E aí pergunta: mas vem cá, eu te falei para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tu fez com que o teu marido comesse? Aí ela empurra a culpa para a serpente. Mas não fui eu, Senhor, foi o diabo. Olha, veja, o diabo corrompe Eva, que corrompe a Adão. Todos se corromperam. Então nós temos a figura de um Deus aí, que era um legislador, uma espécie de legislador, olho que já tinha dado um mandamento, não coma do bem e do mal, da árvore, do fruto. Nós temos um corruptor ativo, que é a serpente, e temos corruptos passivos, Adão e Eva. Resultado da parada, só resta uma sanção, e foi o que Deus fez. Expulsou Adão e a Eva do paraíso terrenal e mandou que eles trabalhassem. Disse que dali por diante o pau ia comer. Só comia se suasse muito. Em outras palavras, o trabalho aparece como uma espécie de sanção dada por Deus. Eles teriam que cultivar a terra. Mas a moral da história é: primeiro a corrupção está no paraíso celestial, depois ela se manifesta no paraíso terrenal. Daí por diante, nunca mais deixou de existir na história da humanidade, dentro do ponto de vista da teoria criacionista. Como é que a gente vai conviver com essa característica inerente ao homem, que é a corrupção, pelo que você disse, pela eternidade? Como é que a gente vai conviver com isso?
Como é que a gente vai fazer bom uso de um mau negócio, se o negócio, lexicalmente falando, já é negativo? Nós devemos viver e conviver com a corrupção como a gente vive e convive com a vida e a morte. Todos nós sabemos que a maior dádiva que recebemos é a vida, e que a maior afronta que a vida recebe é a morte. E nós vivemos combatendo, arranjando meios de combater a morte todos os dias. Quando você procura evitar um acidente, seja ele do que quer que seja, você está procurando evitar a morte, que você sabe que é um mal. Pode até em determinado momento alguns encararem como bem. A corrupção é um mal, que nós temos que conviver porque é inerente ao homem. Olha, inerente sob dois aspectos. Se você for criacionista, você há de entender que o pecado original pelos criacionistas é um mal que está dentro de todos nós, do qual não podemos nos separar. Mas nós temos que viver procurando não errar. Porque pecado significa, e aí falando de corrupção dentro da teologia, pecado significa errar o alvo. Eu imagino um flecheiro tentando acertar a mosca, o alvo. Ele não pode errar sob pena de perder a competição. Se nós, como seres humanos, temos dentro de nós o erro, a corrupção imanente, pertencente à nossa existência, sob o ponto de vista criacionista, o que devemos fazer é procurar evitá-la. É possível fazer isso. Já sob o ponto de vista do evolucionismo darwiniano, nós havemos de concordar que todos nós somos corrompidos o tempo inteiro a ponto de caminharmos em direção à morte. Porque se eu fizer assim no meu braço, bilhões de células estão caindo. Isso significa que o oxigênio que me dá vida é o mesmo oxigênio que me destrói. Então a corrupção está no homem, seja pelo criacionismo, seja pelo evolucionismo. Agora, se você pensar sob o ponto de vista sociológico, jurídico, político, aí você vai ver que a corrupção é um desvio de conduta. E que desvio de conduta é esse? Ético. Ético, moral e jurídico. Porque a ética é a justiça. E ela diz, caramba, não faça ao próximo aquilo que você não deseja. Não impinja ao próximo a pobreza que você não deseja para si. Quando um político desvia dinheiro público, ele está relegando o cidadão à pobreza que ele não quer para ele. Tanto não quer que ele está desviando dinheiro para se fazer, para construir para ele o próximo, ou a próxima geração dele, um patrimônio. Então, o professor Nelson Hungria, que foi um grande penalista brasileiro, disse que nós temos um leão dentro de nós, que devemos 24 horas por dia tentar dominá-lo. A corrupção vai tentar nos afetar. Querendo ou não, ela tem um quê de atrativo, de sedutor. É preciso dominá-la.